Boa noite. Boa noite para todos. Muita paz nos nossos corações. Hoje nós vamos finalizar esse ciclo com perturbações do sono. O sono, esse momento tão importante para nós encarnados, é uma parte da nossa existência que nós podemos dizer que nós vivemos de uma forma coletiva. É um momento coletivo em que parte da humanidade adormece de um lado, enquanto parte da humanidade ainda está acordada do outro lado da Terra, na medida em que a Terra faz a sua rotação. E se nós formos observar, nós levamos praticamente 1/3 da nossa vida dormindo. Os outros 2/3 nós estamos acordados. Para nós começarmos a nossa conversa, eu vou fazer um pequeno exercício que depois vocês vão entender qual o significado dele, e que ele começa com apenas um relaxamento. Eu gostaria que todo mundo fechasse os olhos, descruzem os braços e as pernas. Não tem nenhum ritual nisso, não. É porque ao descruzar nós facilitamos o relaxamento do nosso corpo. Feche os olhos. Isso. Deixe que a mente agora relaxe, entre num estágio de relaxamento, de calma, de tranquilidade. Deixe que os seus problemas do dia a dia passem ao seu lado, como sendo levados por um rio. Esse rio maravilhoso que é a vida, que ela passa e ela leva tudo. E você, como espectador, vai apenas observando esse rio levar os seus problemas. E à medida que você vê tudo passar, você vai relaxando a sua mente. Acalme-se, tranquilize-se, acerene o seu coração. Calma. Muita calma. Relaxe a sua cabeça. Seus olhos, neste momento, estão pesados. Suas pálpebras pesadas, relaxando. Relaxe sua testa, seu nariz, orelhas. Relaxe o rosto, a língua, o queixo. Relaxe também o seu pescoço. Uma onda de relaxamento e calma vai descendo pelos seus ombros, que se tornam mais leves, mais suaves. Relaxe agora os braços, as mãos e os dedos. Relaxe o seu tórax, coração, pulmões. Relaxe todo o seu abdômen e a pelve. Uma onda de calma vai penetrando profundamente no seu ser e relaxando cada parte do seu corpo. Relaxe seu estômago, seu fígado e vesícula, seus rins, seus intestinos, seu baço e pâncreas. Relaxe seus órgãos genitais. Relaxe agora as coxas, joelhos e pernas e os pés. Você agora encontra-se em um estágio de calma e de tranquilidade. Todo e qualquer som que venha do mundo exterior será um estímulo para que você penetre mais profundamente em um estágio de calma e de tranquilidade. Acalme-se, tranquilize-se profundamente. Calma, serenidade, tranquilidade, profundamente.
E agora, respire profundamente. Solte o ar lentamente e perceba ele entrar e sair dos seus pulmões. Calmo, tranquilo, sereno, em paz, muita paz. Respire profundamente e vá absorvendo essa paz que existe em você. Respire. E agora, lenta e gradativamente, movimente apenas os dedos dos pés. Os pés, devagar e calmamente. Movimente as pernas. Respire profundamente. Mexa agora os dedos das mãos, os braços, os ombros. Mexa o pescoço e dê um leve bocejo. E lenta e gradativamente vá abrindo os seus olhos, entrando em contato com esse ambiente aqui e agora. Respire profundamente, vendo, ouvindo, sentindo. Não pode. Todo mundo de olho aberto já? Tem alguém que não voltou ainda? Todos voltaram? Tem gente que não volta. A gente tem que acordar. Gente, repara o seguinte. Nós entramos num estágio cerebral diferenciado. O sono, ele leva a gente a frequências elétricas do nosso cérebro diferentes. Quando nós estamos acordados, existe uma frequência cerebral que está atuando, chamado de beta. Ela tem uma frequência alta e nos deixa o quê? Acordados, para que a gente possa se relacionar com esse mundo, para que a gente possa estar atento, para que a gente possa estar percebendo o que está acontecendo à nossa volta. À medida em que nós vamos descansando, à medida que nós fomos aqui fechando os olhos, entrando no estado de relaxamento, o que aconteceu? Nós fomos saindo dessa frequência chamada beta e entrando numa frequência mais lenta, ondas mais lentas, mais curtas, mais lentificadas do nosso cérebro. Eu sei que algumas pessoas aqui têm mais facilidade de fazer o relaxamento e outras pessoas têm menos facilidade. E por que umas têm mais e outras têm menos? Nós vamos ver que isso vai refletir aonde? No sono. Por que eu não consigo relaxar o suficiente para adormecer enquanto meu companheiro mal deitou? Fulano, já está roncando. Impossível. Deve ser mentira dele, né? Deitou e já dormiu, já está roncando, virou para o lado, já está roncando. Eu não consigo. Eu demoro, viro para um lado, viro para o outro. Mas se vocês forem reparando, nós entramos, é lógico, que por indução minha, a esse caminho para essas ondas lentas e essas ondas o quê? Mais lentificadas para que houvesse um relaxamento. Teve alguém aqui que sentiu que o corpo ficou muito solto, muito frouxo? Você foi embora? E ela dorme pouco, né? Mas teve gente que sentiu que o corpo deu uma relaxada e perdeu a sensibilidade até do corpo? Teve alguém que sentiu isso? Sentiu? Tiveram pessoas que sentiram isso, que o corpo foi relaxando. Ou seja, nós vamos perdendo contato com este
corpo que nós estamos tendo nesse momento, porque ele vai relaxando, ele vai perdendo tônus muscular. Vocês já escutaram falar numa coisa chamada de narcolepsia? Alguém já ouviu falar? Não? Com narcolepsia com uma outra coisa. São nomes estranhos pra caramba, não precisa gravar não. Narcolepsia com uma coisa chamada de cataplexia. Coisa horrorosa. Não? De repente é aquela pessoa que dorme. De repente. Ela senta aqui, está conversando com você e... Aí você pensa que é brincadeira, é a narcolepsia, ele apaga, ele dorme. Ele perde aquele momento de consciência do aqui e do agora. E cataplexia é pior ainda. O que é isso? É o momento em que você dorme, mas você perde o tônus muscular. Para eu estar em pé aqui, gente, minha musculatura, ela está apresentando um tônus, ou seja, ela tem um nível de contração para que eu não caia, senão eu caio. Eu tenho uma contratura de vários músculos para manter, como vocês todos que estão sentados têm uma contratura para manter vocês o quê? Sentados, senão vocês ficam que nem um boneco e bum, caem. Quando a gente desencarna, o que acontece com o corpo? Ele não desmonta, bum, cai, não é? A cataplexia, a pessoa não morreu, ela não desencarnou, mas ela cai na sua frente. Pum! Perdeu o tônus. Você vê como é uma questão delicada disso acontecer, né? A gente não vê isso, não é uma coisa frequente, mas está ligada ao mecanismo do sono. Esse desligamento é como se você tirasse a pessoa da tomada e ela apaga, ela desliga, né? A gente sabe que tem várias pessoas, não é um sono, mas, por exemplo, quando a pessoa tem uma crise convulsiva, aquilo não é sono, é um mecanismo diferente. Mas ela também perde o tônus e ela cai, não é isso? Ela cai no chão, ela começa a se debater. Ela tem um tônus excitado ali, mas ela cai num primeiro momento. Ela perde o equilíbrio e ela cai ao chão, ela começa a se debater. Isso não é sono, isso é uma crise convulsiva, que é um mecanismo diferente, mas ela, por um instante, ela perde esse tônus dela e se debate através dessas contraturas. Então, no sono, nós vamos ver o que a gente fez nesse exercício foi o quê? Foi esse mergulho, saindo desse estágio chamado de vigília, que é o primeiro estágio que nós temos. Quando a gente vai deitar, o que a gente acontece? A gente deita, e começa a pensar um pouco na vida, a gente faz uma prece, for fazer uma prece, vai, e as ondas cerebrais, elas estão numa frequência alta, porque o pensamento da gente está alto, nós estamos pensando, a gente está ali, e pensa nisso, pensa naquilo, pensa nisso, pensa naquilo, o que aconteceu, o que não, coisa, e vai, se emociona, o coração dispara e volta, fica aquele negócio até a gente se acalmar e conseguir o quê? Adormecer. Nesse momento, essas ondas vão diminuindo, passam por uma outra onda chamada de alfa, que é uma onda menor, e depois, nos estágios 3 e 4, que são os estágios de aprofundamento, elas são ondas pequenas. Quem tem filho aqui sabe que tem uma hora que a criança começa a dormir, e quando você quer tirar a criança de um lugar para o outro, tem um momento que você não pode, não é? Você diz assim, não mexe ainda não, porque ainda, não é? Ela já dormiu, mas você sabe que se você mexer, o que vai acontecer? Ela acorda. Ela está no estágio ainda superficial do sono. Ela está mergulhando, mas você já sabe que se você mexer, ela vai despertar. Daqui a pouco, você olha para a criança, ela está como? Você pega ela, não é? Braço, você carrega a criança para qualquer lugar e bota ela em outro local. Por quê? É uma fase do sono em que as ondas estão lentas, em que há um baixo metabolismo, a pressão vai lá embaixo. Tem muita gente que pergunta assim, pô, doutor, mas eu fiz aquele tal do mapa e o médico falou que eu estou com pressão alta na hora de dormir. Minha pressão deu 13/8 dormindo. Poxa, mas 13/8 é normal. No sono, não. No sono é 7/4, 7/5, 8/5, 9/4. Ou seja, a gente quase que hiberna. Aquilo vai baixando, vai baixando, vai baixando. Para quê? Para que haja o quê, gente? O sono e uma recuperação.
do corpo. O espírito precisa dessa recuperação, gente? Ele precisa dormir? Mas para o corpo. O espírito se desliga e aí ele continua. Na verdade, essa necessidade é do nosso corpo. É uma necessidade do nosso corpo. Os espíritos evoluídos, o que nos dizem? Dorme ou não dorme? A outra já está até com sono. Relaxou bem, né? Mas fica atento agora. No final a gente vai fazer um outro mergulho aí para vocês, para o Natal, terem um presente de vocês mesmos, proveniente de si mesmos. Repara, no momento em que eu adormeço, o meu corpo é o que precisa dessa restauração. Na hora que eu diminuo o meu metabolismo, eu faço o quê? Eu faço com que as células trabalhem menos. Essas células, elas possam haver um processo de regeneração. Eu entro no estágio em que há um relaxamento da minha musculatura, né? Diminui esse tônus, eu consigo entrar no estágio de relaxamento. E com isso há uma recuperação física. Porque se esse corpo não tiver essa recuperação, o que acontece com ele? Existe uma fadiga. Vocês já pegaram uma pessoa que fica dias sem dormir? Da olheira e quem mais? Cansaço, quem mais? Confusão, mau humor. Eles fizeram uma pesquisa, uma época, pegaram ratos e deixaram ratos 200 horas sem dormir. 200 horas do rato sem dormir. Depois soltaram o rato. Imagina como está o rato. O rato já é um animal arisco, esperto, ele se movimenta muito, ele tem um metabolismo acelerado, ele é irritado, não é? Um animal assim, um roedor. Ele precisa roer, ele precisa se movimentar. Imagina esse bicho triplicada essa irritação, confuso, sem entender nada. Com 15 dias, os animais morreram. Eles morreram com 15 dias. Entende? O que aconteceu? Houve uma privação muito grande de todo esse processo de recuperação do corpo, desse restabelecimento do equilíbrio e da reorganização. Porque se a gente não tiver esse sono para reparar as nossas células, para reparar o nosso corpo, nós ficamos sobre uma tensão muito grande. O grosso da nossa população tem uma doença chamada o quê? Hipertensão arterial. O que é hipertensão? Hiper, acima da tensão normal. Então a tensão normal do nosso corpo é o quê? Vai aceito até 14/9. A partir daí para cima é chamada hiper, acima da tensão normal. É uma hipertensão, o que leva a determinadas doenças cardíacas, renais, cerebrais, vasculares, circulatórias e por aí vai. Veja bem, imagina o nosso dia a dia, quando a gente bota aquele aparelho para medir a nossa pressão, ele identifica uma série de alterações na nossa pressão. A gente não tem a mesma pressão o dia inteiro, gente. Não tem. A pressão da gente varia ao longo do dia de uma forma enorme. Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. É o quê? É a nossa inconstância, são os nossos sentimentos, as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos aborrecimentos, os nossos pensamentos, as nossas ideias influenciando a pressão arterial. O hipertenso é aquele que mantém essa pressão acima do normal mais tempo. Se ele fica mais tempo nessa pressão, ele é chamado de hipertenso e isso tem um reflexo negativo sobre o corpo dele. Imagine então se você não tiver um momento em que essa pressão possa o quê? Cair, que você possa relaxar, que você possa se acalmar, que seu corpo possa recuperar as próprias energias. Você vai ficar sob tensão 24 horas. E é lógico, vai ficar irritado, nervoso, fatigado, confuso, os pensamentos não vêm, as ideias não vêm. Não é? A gente começa a não conseguir raciocinar, pensar e agir. A coordenação motora se perde, a coordenação dos pensamentos se perde, ou seja, o sono é importante para nós que estamos aqui encarnados. Para o espírito,
Existe uma diferença. O que nos diz a espiritualidade é o quê? É que o espírito não necessita dessa recuperação. O espírito, quando nós adormecemos, o que acontece com ele? Ele se desprende. Ele vai para onde? Para onde ele quiser. Mas será que é assim mesmo? Quais seriam os limites? Na medida da capacidade da evolução dele. Ele pode, às vezes, querer ir para determinados lugares, acessar determinadas pessoas, etc. Ele não tem condições de chegar naqueles ambientes. Eu posso dizer, então, que eu vou atingir determinados locais dependendo do meu grau de evolução? Hoje tive uma discussão terrível, briguei com meu chefe, estou com um ódio terrível, estou com uma raiva terrível, vou dormir, deito, meu pensamento está envolvido naquela briga, naquele conflito, naquela confusão, meu coração apertado, magoado, eu só estou arquitetando o quê? Uma vingança. De que maneira eu vou prejudicar ele? Ele não devia ter feito isso comigo, não. Foi uma coisa errada. Eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa certa. Por que ele fez isso comigo? E aquela ideia fica ali, remoendo dentro da minha mente. E eu me deito. E o pensamento fica remoendo. Meu coração aperta. Sinto até dor no peito. Acho que vou infartar. Coração dispara. Me sinto mal. Levanto, bebo água, volto. Não consigo conciliar o sono. De repente adormeço. Vou eu para as paragens angelicais? Tá? Não vou. Não vou, não tem como. Aí o que acontece? Eu estou ali deitadinho. Aí meu espírito faz assim. Sobe um pouquinho só. Fica ali 30, 40 centímetros do lado do meu corpo. Ligado no meu cérebro. Ligado no meu coração. E ali, aquele monte de pensamento, e vai e volta. Aí eu tenho o que, gente, nessa hora? Pesadelos. Perturbações do meu sono. Por quê? Não, foi um demônio que se aproximou ali, né? Veio me perturbar. Eu sou o demônio, na verdade. Mas cadê meu guia espiritual? Está do meu lado, está tentando me convencer de sair daquela situação. Ô Nilton, para de pensar nessas coisas. Vamos embora, rapaz, tem coisa para fazer. Você está aí só remoendo essa porcaria. Vamos embora, rapaz, tem coisa para fazer agora. Se manda daí. E nada. Não, por quê? Que é isso? Não pode acontecer um negócio desse, um absurdo, um troço desse, não sei mais o quê. E vai, aquele troço. Não é? Fica aquela coisa. Aí a gente acorda. Mais cansado que arrasado, um cansaço danado. Problema resolvido? Nada. Mais angústia, mais cansaço, mais perturbação, mais desgaste, mais raiva. Acumulo mais raiva, não consegui me libertar daquela raiva, não é? Aí acordo o quê? Mal-humorado, não é? Mal-humorado. Acordo mal-humorado e nada dá certo naquele dia, não é? Dou com a cabeça na parede, acerto a porta, não consigo acertar a chave aqui, nada dá certo, pneu fura, e aquele monte de confusão que vai acontecendo. Por quê? Porque, na verdade, eu não estou me colocando numa sintonia adequada, saudável para mim naquele momento. Não é verdade? A maior parte de nós, quando nos desligamos, ficamos muito próximos ainda do nosso corpo. Entende? Tem momentos que nós realmente conseguimos nos libertar. Não é? Aí somos levados para lugares maravilhosos, para assistirmos palestras, ver se alguma coisa entra na mente da gente, ver se a gente consegue ouvir alguma coisa. Né? E a gente volta. Você repara, nós somos tão grosseiros que a gente nem consegue lembrar o que se passou. Não é? Tal a capa, né? Grossa, espessa que nós temos. Eu não sei se vocês lembram de Chico Xavier. Chico Xavier, ele praticamente tinha horas que ele não sabia se era espírito que estava do lado dele ou se era encarnado. Vocês já leram alguma passagem que ele fala isso? Aí teve uma vez que uma irmã chegou perto dele, ele chegou perto dela e falou assim: minha irmã, você está encarnada ou você é espírito? Ela falou assim: não, eu estou encarnado. Ah, obrigado.
que ele vivia entre esse mundo e o outro. Então imagina esse ser, né? Quando ele saía para ouvir uma palestra, quando ele saía para determinados lugares, no momento do sono, no momento de um desdobramento, ele voltava com total consciência do que ele tinha vivido. Nós sentimos o quê? Nós nos desligamos e voltamos muitas vezes com uma sensação o quê? Boa. Quando nós temos esses encontros com o mundo espiritual de uma forma saudável, que a gente se dispõe a se libertar das coisas que ficaram no dia a dia para estar junto dos espíritos amigos, nós trazemos então o quê? Esta lembrança de sentimentos, de sensações, de intuições positivas para nós mesmos. E vai ser na medida em que nós trabalharmos com o nosso íntimo que nós vamos conseguir o quê? Nos afastarmos mais desse conflito, dessa perturbação que nos faz o quê? Ficar próximo do nosso corpo. E o que acontece na insônia? Vamos lá, vamos pensar. O que acontece com a insônia? É uma causa. Preocupação, ansiedade, dívidas são preocupações. As dívidas são preocupações. Não deixam de ser preocupações que, né, entram na nossa mente. O que mais? Como é que relaxa? Tem pessoas que dizem que tem insônia desde pequeno. Já ouviram falar nisso? Tem pessoas que dizem, não, desde pequeno eu tenho insônia. E tem pessoas que têm insônia depois de uma determinada idade. Já viram isso? Por que isso acontece, gente? Vamos pensar. Hã? Se poderia ser uma obsessão, uma insônia? Também. Repara, gente, tem uma série de itens que vocês estão levantando. Na verdade, o sono é uma coisa extremamente complexa. Não é uma coisa simples. Porque ele tem um monte de detalhes que influenciam o momento de eu adormecer. Uma série de fatores podem influenciar para que eu durma ou não durma bem. Momentos da minha vida em que eu esteja mais tranquilo, mais calmo, ou esteja atravessando situações difíceis na minha vida material, ou difíceis na minha vida emocional ou psicológica, ou momentos difíceis de uma doença até o quê? Física. Eu posso estar atravessando um momento de dificuldade de uma doença física. E essa dor, esse momento físico meu, isso pode dificultar o quê? O meu sono. Se eu tenho dor mesmo no meu corpo, eu não vou ter uma tranquilidade para o quê? Adormecer. Uma coisa que nós precisamos ter sempre em mente, é difícil isso, tá? Mas não custa a gente refletir. Tá? A dor é uma situação que nós não temos como evitar. Se nós precisamos passar por determinada prova ou expiação nesse mundo, nós não temos como evitar. Apesar de que o Chico me disse que a maior parte de nós não passamos por provas, passamos por expiações. Ou seja, nós somos tão endividados que a gente está mais resgatando do que sendo testado. Quer dizer, nossas dívidas são tão grandes que as expiações são enormes. Então, a maior dificuldade que nós temos é justamente quando nós estamos enfrentando os nossos obstáculos, que são os nossos problemas. Mas uma coisa importante que os Espíritos nos dizem é o quê? A dor, ela vai vir. Agora, a decisão de sofrer por essa dor, aí sim, é minha. Eu vou sofrer mais ou menos com aquela dor
é uma decisão que é minha. Eu posso permanecer a vida inteira sofrendo por uma dor. Eu posso permanecer a vida inteira sofrendo por ter sido abandonado por uma esposa, pelo marido, por um filho, por uma filha. Posso permanecer 20, 30, 40 anos sofrendo por isso. Deus quer isso? Não, de maneira nenhuma. O fato da separação, o fato do abandono, ele certamente poderia não ter sido evitado. Ele iria acontecer. Agora eu posso sofrer uma semana, 15 dias, 30 dias, a encarnação inteira, desencarnar e ainda continuar sofrendo por aquilo. Quantos e quantos de nós fazemos isso? Ah? Acarreta doenças. Doenças da alma. Me angustio. Entro em quê? Depressão, que nós já falamos há um tempo atrás. E a depressão pode ser uma causa da minha insônia? Ué, mas espera aí, o deprimido não é aquela pessoa que ela fica para baixo, ela fica se sentindo mal, ela está melancólica, entristecida, ela está isolada, ela se fecha. Então, será que ela não teria que dormir mais? Nem sempre. O depressivo pode até dormir muito, mas ele também pode dormir pouco. Então, o estado de depressão, então, repara como uma coisa complexa. Eu posso ter sofrido uma separação, e essa separação eu não ter conseguido superá-la, carrego aquilo durante 20, 30 anos, e é a causa do quê? Da minha insônia. Como é que eu resolvo isso? 6 miligramas de bromazepam. A vida inteira. Gente, e são as opções que nós criamos na nossa vida. O remédio é uma coisa ruim? Não. Vamos entender. O medicamento, quando é bem orientado, ele tem um momento para ser utilizado. Mas ele tem que ter um início, o meio e o fim do uso dele, porque senão ele perde o sentido terapêutico. Tá? Ele vai perder. No momento que eu deixo que ele se transforme no meu senhor, e eu o escravo dele, e eu sem opções de poder enfrentar uma outra situação, perdeu o sentido. O remédio não pode ser o meu senhor. Ele tem que ser um meio para eu chegar ao meu equilíbrio. Bom, eu estou mal nesse momento, eu preciso até tomar um remédio, porque senão eu não vou conseguir superar essa fase que está muito difícil para mim. Tudo bem, o medicamento vai ter a sua etapa, mas depois a gente tem que ter um meio disso, e depois tem que ter um fim. Agora, nós precisamos estar junto nisso para quê? Para que nós possamos reduzir depois o medicamento e retirá-lo. E você encontre um novo caminho para solucionar o seu problema. Porque senão a gente vai ficar o quê? Sempre o quê? Dependente, tapando o sol com a peneira. Aí eu já não tomo mais um remédio, eu tomo quantos? 2, 3, 4. Eu já tive paciente tomar uma cartela inteira, uma caixa de Lorax por dia. Você sabe o que é isso? Uma caixa de 2 miligramas. São 30 comprimidos. E não desencarna não, tá? Porque tem um fenômeno chamado taquifilaxia. A pessoa vai se habituando com as doses, é que nem quem usa cocaína. O cara cheira um pouquinho, vai cheirando mais, vai cheirando mais, vai cheirando mais, vai cheirando mais, vai injetando, vai injetando. Ele usa doses que se eu injetar agora eu caio morto, mas ele não cai. É? A pessoa toma uma caixa inteira de Lorax num dia. Fica lá. Chega para você e conversa contigo. É impossível. Tomou isso tudo, está aí. Mas foi se habituando com a medicação. E a tal da overdose é o quê? Quando eu ultrapasso o meu limite e aí eu desencarno por aquilo. Então repara, essa insônia minha, então ela tem uma razão. Essa razão está lá atrás, que no caso que nós estamos dando esse exemplo é o quê? É uma depressão. Essa depressão levando essa insônia. Mas de outro lado, gente, e os casos em que existe um excesso de sono? Vocês já passaram por algum momento na vida de vocês que tiveram excesso de sono?
Já passou por excesso. Às 3 horas da tarde, dirigindo, eu dormi e fiz um estrago imenso. Eu tenho que agradecer muito de não ter tido problemas humanos na história. Mas materiais eu tive adoidado. Destruí o carro, destruí uma placa de ônibus, fui destruindo e saí ileso. Eu não tomei nada. Eu já tinha dado 2 cabeçadas. Aí o problema é o seguinte, isso vem com uma rapidez extraordinária. Você está indo e que vem, pum, você sumiu. Sumiu. Quando aconteceu, porque quando o carro começou a pular com a violência, eu acordei. Mas aí já não tinha mais solução. E eu saí ileso. E sorte, realmente sorte, graças a Deus, não teve pessoas envolvidas nisso. Mas isso é habitual meu. É realmente habitual. Existe uma condição que a gente tem que puxar depois, eu vou falar disso aí depois, é chamada síndrome de apneia obstrutiva, apneia e hipopneia obstrutiva do sono, entendeu? Ou seja, em que você, quando você dorme, isso é fantástico, apareceu várias vezes, coisa e tal, quer dizer, quando você está dormindo, na verdade, você nessas síndromes, o que você tem? Você pensa que você está dormindo, né? Está dormindo bem, mas na verdade você tem muitas paradas de respiração durante o sono. Porque no sono normal, nós temos vários momentos em que a gente para de respirar, em que a gente diminui, né, o movimento respiratório. A apneia é a parada mesmo. Aí eu volto. Normalmente nós fazemos 5 vezes isso por hora. Isso é o normal. São 5 paradas dessa a cada hora. Tá? E as hipopneias. O que são hipopneias? É quando a gente diminui o movimento respiratório. Eu estou respirando nessa frequência, de repente eu reduzo. É o que chama de hipopneia, quando eu reduzo isso. As pessoas que têm essa síndrome, o que acontece com ela? Ela chega a ter 20, 30, 40, 50, 70 apneias por hora. Então ela vai, daqui a pouco, o companheiro ou a companheira que diz, né? Então, que susto! Ele vai... Aí a pessoa... Né? Exatamente. Agora, o companheiro ou a companheira também só consegue perceber se também não tiver isso. Porque se o companheiro ou a companheira tiver isso, aí é um problema. Ou se estiver tomando calmante também, não consegue perceber isso. Mas a pessoa faz várias paradas, e nessas paradas o que acontece? Ela tem chamados microdespertares, ela desperta várias vezes por noite. Como é que a gente sabe isso? Através daquele exame do sono, chamado polissonografia, em que você faz essa medição toda, respiração, oxigenação, eletroencefalograma, eletrocardiograma, oximetria digital, tudo fica monitorizado na pessoa. E aí você tem um laudo dizendo isso. Quantas vezes você diminui a respiração, quantas vezes você para de respirar, e a oxigenação naquele momento, e quantas vezes você desperta sem perceber que você despertou. Então, esses despertares levam um sono de quê? De baixa qualidade. Porque você desperta muitas vezes. Então, você não dorme. Qual é o efeito disso no outro dia? É um excesso de sono. É uma hipersonia diurna. A pessoa começa a ter muito sono de dia. Ela dorme demais. E é esse sono aí. Esse sono que, de repente, ele te pega. Pum! Você apaga. Tá? Isso aí, né, tem tratamento para isso daí, para você poder inverter isso daí, poder dormir bem à noite, com boa qualidade, boa saturação de oxigênio, e durante o dia você não ter esse excesso de sono. Entende? Então isso aí hoje nós sabemos que é uma das causas de várias questões aí que hoje perturbam o sono e a qualidade do sono das pessoas. Fala, e o excesso de sono após o almoço?
Essa é a condição que vem da apneia, né, que ele comentou. O sono depois da refeição, ele é considerado até uma coisa fisiológica. Que o que acontece? Em medicina a gente fala em maré alcalina. O que é? Você come, depois há uma alteração de uma coisa que é o pH no nosso corpo. E o pH dele começa a se elevar, vai ficando mais alcalino. Isso, quando passa pelo cérebro, dá um sono. Isso é normal de acontecer. Alguns consideram até que a sesta depois do almoço seria uma coisa saudável, porque ela acompanharia esse fenômeno fisiológico do corpo, que é essa maré alcalina que te dá aquele sono, você dormiria lá 1, 2 horas e estaria recuperado. Eu não sei se vocês lembram, antigamente, acho que até a Friburgo passava por isso, hora do almoço, as lojas fechavam todas. Né? Ainda existe cidades do Brasil que fazem isso, hora do almoço. Todo mundo, quando você vai procurar as pessoas, todo mundo dormindo. No nosso faz isso. Né? A Amazônia é uma coisa, mas a Amazônia é um sol, um calor tão grande que você não querendo, com maré alcalina ou ácida, não importa, te dá um sono do cão. Você deita naquela rede, o nível cai lá, é uma pressão, vai no chão, você passa mal lá, um calor danado, você dorme 1 hora, 2 horas, 3 horas, você fala, vou morrer agora. Tanto calor que é aquilo. Mas lá o pessoal dorme mesmo. Mas existe estudos que dizem que seria interessante isso, porque é uma coisa fisiológica. Entende? A mesma coisa fisiológica que muitos têm e outros perderam, tem a ver com, não tem a ver com sono, tem a ver com uma coisa fisiológica, com a nossa evacuação. Entendeu? Que muitos de nós já perdemos, que o bebê tem. O que o bebê faz? Mama e faz cocô. Não, e dorme depois também. Mas ele mama e faz cocô, ele dorme também. É o cômodo. O neném mama e aí ele evacua. Mama e evacua. Aí mãe e pai dizem, pô, mas que coisa. Não, é o fenômeno chamado gastrocólico. Bateu aqui, o que está embaixo vai embora. Bateu aqui, o que está embaixo vai embora. É uma sequência. Né? A gente não, a gente bate aqui, aquilo fica parado ali. 1 dia, 2, 3, 4, 5, 10 dias sem fazer cocô. Ah, coisa de doido isso. E tem gente que não, diz assim, doutor, eu sou um pato. Eu falei, por que você é um pato? Não, porque eu como, vou logo no banheiro. Show de bola. Isso aí é uma coisa boa. Pô, mas não dá, toda vez que eu como eu vou no banheiro. Isso é o normal que ninguém mais faz. Mas tem gente que acha que isso aí está errado. Vai no consultório e pergunta, doutor, eu tenho um problema, tem que fazer um exame. Não tem que fazer exame nenhum. Está normal, é isso mesmo. O anormal é isso, ficar 10 dias, 15 dias sem o quê? Sem evacuarmos, né? Pode, a apneia do sono ela pode ter em criança, mas não é uma coisa frequente não, é mais comum em nós adultos mesmo, entendeu? A criança, se ela começa a fazer apneia, ela pode até ter, mas aí você tem que tentar estudar outras alterações neurológicas, entendeu? No adulto, a causa mais comum é o quê? A faringe, que é essa parte aqui da nossa garganta, né? Ela quando a gente dorme, ela faz assim, ó, ela relaxa demais. Aí a gente começa a roncar para tentar o ar passar por aqui. E aí ele vibra e ronca. Aí quando você bota o aparelho chamado CPAP aqui, ele empurra o ar e aí a faringe, ó, ela abre. E aí o ar entra, a pessoa não ronca mais. Uma fono. Tudo. A coisa é séria. Eu tive um paciente uma vez que ele foi fazer a polissonografia no Rio, foi suspensa naquele dia. Eram 6 quartos. Ele roncava tanto, que foi suspenso. Todo mundo levantou, foi lá, reclamou, não sei mais o quê, e ele fez o exame sozinho numa noite. Uma coisa absurda. Até gravaram e filmaram para entregar a fita a ele. Dizia assim, o senhor ronca assim. Porque ele não acreditava. Os outros roncadores ficaram horrorizados. Todo mundo de pé lá. Não dá. Tira esse cara daqui. Ninguém vai dormir essa noite. Foi uma coisa de doido. Entregaram a fita para ele. Falou, doutor, que vergonha. Eu nem acordava com o meu ronco. Depois que eu escutei, eu falei, não é mentira. Gravaram um bicho aqui roncando. Era ele. Entendeu? Mas tem a fono. Só que até o presente momento ainda não é uma coisa, por exemplo, efetivamente... não, eficaz.
Mas eu acho que isso aí tudo avança. O que nós temos mais eficaz nos casos mais complexos é meter o CPAP. CPAP é o quê? Uma máscara que você bota aqui, a pessoa tem que dormir com aquela máscara agarrada aqui, com um tubo, liga no aparelhinho, você liga nela e ele comprime o ar. Ao comprimir o ar, a faringe que está abaixada, ela levanta. E aí pronto. O ar entra, você oxigena, para de roncar, não tem dor de cabeça, a pressão normaliza, no outro dia você está bem, mais descansado, só com aquele aparelho. Mas tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta àquele aparelho, mas efetivamente é uma das coisas. Por exemplo, a cirurgia não é uma coisa muito boa, ela está sendo até abandonada, eles tentavam abrir o arco da faringe, melhorar aquilo, mas viu-se que não tem um resultado tão bom, o risco era muito grande de fazer isso, né? Isso. A barriguinha é meio complicada. A barriguinha é uma coisa que complica mesmo. Aonde é que ela está? Ela está aqui? Aqui, né? Ó, estágio 1. Estágio 2, estágio 3, estágio 4, ela não afunda. Quando você faz a polissonografia, vem isso diferenciado. Quanto tempo você fica em um estágio, fica 2. Tem gente que fica um pouquinho só no estágio de relaxamento. Não fica. Vocês já ouviram falar no chamado sono REM? Sono REM vem do inglês. R de rapid, de rápido, E de eye, de olho, M de movement, movimento. Movimento rápido dos olhos. É o sono REM. Nesse sono é quando a gente está o quê? Sonhando. Tá? É o momento que você sonha. Já viu o cachorro da gente? O cachorro está lá. Ele está no sono REM. Tá? Ele tem movimentos. Ele faz movimentos. Ele guincha. E a gente também tem isso, né? Quantos de nós, às vezes, uns falam, outros conversam, levanta, senta, não sei mais o quê. Tem movimentos, tem abalos. E os olhos ficam assim, com a pálpebra fechada, ó. Se movimentando, tá? Não, esse é o sono normal, tá? E o normal é você entrar 4, 6 vezes nesse ciclo. O que significa isso? Você vai do estágio 1 para o estágio 2, para o REM, para o estágio 3, 4, depois você volta, você superficializa, depois você vai, você 2, 3, 4, 5, 6, 4, depois você volta. Você faz isso 4, 6 vezes por noite, isso seria o normal. Por isso que tem momentos na noite que às vezes a gente superficializa o sono. E a gente até desperta. E aí adormece. Por quê? Porque você volta para o estágio 1, que é quase desperta, e depois você volta. Isso é um ciclo. O sono é assim, ó. Ele vai fazendo isso. Tá? Ele vai fazendo esse movimento. Só que tem muitos de nós que não aprofundamos. E aí ficamos ali na superficialidade. Acendeu um negócio, o que houve? A pessoa já levanta. Já está naquele estágio. Atenção, coração dispara, a pessoa treme, nervoso. Né? É uma coisa de doido. A pessoa já está pré-alerta. Então ela não relaxa. Não tem um movimento de relaxamento naquele estágio. Entendeu? Da mesma forma, eu não sei, as pessoas que tomam remédio, né, quem toma remédio, o que a pessoa diz? O sono não é a mesma coisa. A gente sabe que não é. Quando o remédio entra, ele altera esse ciclo do sono. Ele fica diferente. Tanto que a pessoa, quando vai fazer o exame, a gente sabe que quando o remédio entra, ele modifica todo aquele ciclo do sono que a pessoa apresenta. Porque é uma coisa externa que está penetrando ali dentro, entendeu? Uma coisa bastante diferente. Tem uma passagem, Chico Xavier, eu não sei se vocês sabem, ele normalmente ele não dava passe em ninguém. Ele não dava passe em ninguém. Uma vez trouxeram um menino de uma cidade muito distante para uma sessão que Chico Xavier estava... Ele não estava nem presidindo, ele era um convidado naquela sessão. Ele estava do lado. Uma família veio de longe do interior de Brasília, lá, pegou não sei quantos ônibus, uma coisa, uma odisseia para eles chegarem naquela reunião, porque disseram que Chico Xavier ia estar lá e resolver o problema. Mas ninguém tinha falado com Chico, não. Chico Xavier não sabia. Eles entraram, na hora do passe, eles colocaram a criança ali e ele não dormia. A mãe dizia que ele dormia, era assim, 15 minutos acordava, 10 minutos acordava, 15 minutos acordava, o tempo inteiro.
Aí, Chico sentado, quando ele sentou para tomar o passe, Chico levantou, desceu, se dirigiu, pediu licença para dar o passe, deu o passe na criança e ela apagou. Pum! A mãe entrou em prantos com aquilo. Eu disse, não, vai embora agora para ele dormir mais um pouco. Diz que o menino dormiu o dia inteiro. Só foi despertar lá numa cidade satélite de Brasília, onde eles moravam. E a partir dali houve uma mudança. O que aconteceu ali naquele momento? Chico Xavier era um espírito muito evoluído e, pela pureza dele, a energia que ele traz é extremamente saudável. E por merecimento, aquela criança teve o direito de receber aquela energia e ele apenas o quê? Transferiu para ela. E aí isso pode fazer o quê? Entre aspas, milagres. O que aconteceu com Jesus? Os milagres de Jesus foram o quê? Não eram milagres. Jesus é um ser puro, excelso, maravilhoso, um ser daquele, a energia dele é totalmente pura. Uma coisa que a gente não tem como saber o que é, mas é um ser que ele chegar aqui em você, encostar, ele recupera 100% as suas células. Imediato. Imediato. Tanto que na Bíblia você tem passagens de Jesus com os possessos, não é? Em que ele dizia o quê? Sai desse corpo, seu espírito, afasta, vai embora. E o espírito saía. Gente, o que é isso? É um processo de desobsessão imediata. Solução dos nossos problemas da sessão de desobsessão. Que nós ficamos na sessão de desobsessão, às vezes com aquele obsessor, uma reunião, 2, 3, 10, 50, não sei quantos anos o obsessor ainda volta. Estou de volta. Ih, voltou. E você doutrina, você fala, tá bom, mas eu não estou convencido não. Tá bom, meu irmão, então você vai. Daqui a pouco ele volta, estou de volta. Ele está de volta e você vai. Jesus fez o quê? Sai, vai. Isso é uma desobsessão imediata. Você vê, é pelo quê? Pela magnitude daquele ser. Ele podia fazer aquilo e fez. Como ele afastou um monte de espíritos de perto de uma série de seres encarnados. Lógico, aqueles que tinham merecimento. Aqueles que não tinham, ficaram ali mesmo com seus obsessores, porque tinha uma finalidade o quê? Educativa. Porque Jesus não veio para mudar isso. Ele não veio. Ele veio para manter a lei. Mas aqueles que puderam ser agraciados por esse merecimento foram. Puderam ter essa ação imediata. Jesus naquele momento. E o sono, nesse momento com Chico Xavier, foi a mesma coisa. Ele impôs e pôde alterar o quê? A frequência de sono daquela criança. E restabelecer dessa forma o equilíbrio e a higiene do sono daquela criança. Quer dizer, foi uma coisa maravilhosa que ele conseguiu. Se você me perguntar, Nilton, nós podemos conseguir um sono melhor através de várias técnicas, através de várias situações? Sim, existem várias. Nós estamos hoje aqui procurando o quê? Um equilíbrio, uma reflexão sobre as nossas vidas, pensar, raciocinar para melhorarmos o que pensamos e o que sentimos. E dessa forma, o quê? Podemos dormir melhor. Não é? O yoga, a meditação, a acupuntura, a homeopatia, não é? A oração, a prática do bem, tudo isso em que nós nos envolvamos numa situação que melhore o bem-estar do próximo, pode nos melhorar também e nos amenizar a dor e o nosso sofrimento.
precisou do passe da mãe e do seu amor. Não tem outro tratamento, entende? Aí foi o seu amor, a doação sua, incondicional para ele. Isso é o melhor tratamento que pode existir. Não tem coisa mais profunda do que isso que você fez. Aí, no momento que a gente se entrega a algo com o coração aberto completamente, foi isso que Jesus fez o tempo todo. Não é? Ele se entregava de forma incondicional. E aí os resultados, não tem como é que você vai dizer que não vai funcionar? Não tem ninguém que possa dizer que não vai funcionar. Não é verdade? Não tem. Não existe isso. Como é que não pode funcionar? É que nem aquela história que o Raul Teixeira contou uma vez, de uma moça que ela teve um câncer. Eu vou encurtar porque é uma história grande. E ela teve um câncer, e ele ia sempre dar uma palestra uma vez por ano naquela cidade. Ela teve um câncer. Quando ele voltou, ele ficou observando para ver se ela estava na plateia, e ela não estava. Ele olhou, o que ele pensou? Ela já desencarnou, já partiu. De repente, ele estava na mesa, e quando terminava as palestras, as pessoas vinham para cumprimentá-lo. E quando ele viu, ele conhecia o marido dela. Quando ele olhou, o marido dela se aproximou dele com uma outra mulher. E aí ele olhou, e ele falando, ele disse assim: meu Deus do céu, olha esse homem. Esse homem veio me cumprimentar com uma outra mulher. Meu Deus, o que eu vou fazer? Que vergonha. Aí ficou com a cabeça baixa. Ele perguntava para o guia dele: Camilo, olha só que situação, Camilo. A mulher mal desencarnou, ele já está com outra, Camilo. Camilo calado, não falava nada. Quieto. Ele falou: meu Deus do céu, eu vou cumprimentar. Aí o homem se aproximou, deu a mão, aí ele nem levantou muita cabeça, cumprimentou o homem. Aí a mulher foi, deu a mão, aí ele ficou meio assim, aí ela virou para ele e disse assim: ei, Raul, você não vai me cumprimentar, não? Quando ele olhou, ela estava com a peruca. Não acredito. Era ela. O que houve? Ela tinha sido desenganada pela medicina. Os médicos disseram que ela só tinha 6 meses de vida. Ela virou para Raul e falou: Raul, eu virei para Jesus e disse para ele: Jesus, eu não vou desencarnar agora, não. Eu tenho um lar de crianças pequenas para cuidar, 30, 35 crianças, e eu quero ainda continuar. Aí Camilo, naquela hora, intuiu e falou com o Raul o seguinte: ela tinha merecimento para isso. E ela pediu, e o que a espiritualidade fez? Deu uma moratória a ela. Disse: tudo bem, você quer continuar? A gente vai reverter esse câncer e você vai ficar. E ela ficou. Você vê. Então, as coisas podem ser modificadas quando nós temos boas intenções, ou procuramos o bem, ou procuramos através do amor. Sim. Por que não? Aí é que está a questão. É isso que Jesus quis mostrar para nós, que nós podemos ir além, nós podemos fazer diferente, nós podemos transformar, podemos fazer alguma coisa além do que nós estamos nesse cotidiano. É que nós acreditamos pouco em nós mesmos. Sois deuses? Ou seja, nós temos esse poder. Deus deu, disse assim: toma aqui, vai. Se é para o bem, faça o que você quiser, que nós estaremos juntos com você. Então ela teve uma moratória. Eu disse: não, Jesus, olha só, eu quero ficar ainda, tem 35 crianças para eu cuidar, eu não vou embora agora. Aí os espíritos foram lá: vem cá, a situação é essa, ela tem merecimento? Não, tem merecimento, você mais o que? Então vai lá, reverte o câncer lá, estende isso, não sei o que, faz aquilo, não sei mais o que. Ela não tomou um remédio. Você vê. Ela teve que botar uma peruca, porque no finalzinho, antes dela pedir a moratória, ela tinha feito uma quimioterapia, e o cabelo tinha caído todo, ela botou uma peruca morena, e parece que ela era loura, entendeu? E ela ficou morena, só o cabelo já estava crescendo outra vez. E depois ele não relatou mais o que aconteceu, eu não sei quanto tempo tem isso, se ela realmente está encarnada ou já desencarnou, mas repara, o caminho pode ser modificado. Pode ser modificado. Gente, isso pode ser modificado a qualquer momento que nós queiramos. Só que a gente normalmente modifica o nosso caminho para o quê? Para o mal, para as coisas ruins. Aí a gente, ao invés de estender a nossa vida, a gente encurta ela, não é? A gente encurta a vida, porque a gente caminha para o mal, a gente encurta. O que Judas fez?
Ele tinha toda a vida pela frente. Ele foi, entregou Jesus e depois suicidou-se. Ele encurtou a vida. Ele teve todo o caminho para quê? Brilhar ao lado de Jesus. E Paulo? Paulo, antes de conhecer Jesus, o que ele fez? Destruiu um bocado de coisa, né? Fez uma arruaça danada. De repente, Paulo fez 360 graus de mudança e se tornou um apóstolo. Naquela encarnação. Repara, uma coisa fabulosa, né? Quer dizer, um estava do lado de Jesus e caminhou para o suicídio, e o outro, que nem conheceu Jesus, mas que trabalhava para as guerras, para as mortes, para a destruição, fez o quê? Voltou e amou Jesus e se transformou profundamente. Então, são exemplos de que nós temos a capacidade de uma mudança a qualquer momento que nós o quê? Queiramos, gente. Não tem limites para isso. O limite somos nós. Nós é que nos limitamos. Nós é que criamos um sofrimento além do que nós naturalmente precisamos. Por isso que os guias, muitas vezes, eles falam com a gente, falam o quê? Às vezes a gente está sofrendo ali, né, e a gente pede orientação, mas está difícil isso, está difícil aquilo. O guia, muitas vezes, vai trabalhar. Não dá muita resposta, você lá fica esperando, pelo amor de Deus, né? Me dá uma palavra de consolo. A gente quer ouvir um monte de palavra de consolo, né? Um monte de coisa, né? Que diga que a gente é bonzinho, que a gente é maravilhoso. Aí o guia olha e diz assim, filhinho, tá bom, levanta, anda. Aí a gente não quer isso. Mas na verdade é isso que o guia espiritual quer fazer com a gente. Levanta, anda, não perde tempo. A gente perde tempo demais. A gente perde tempo demais sofrendo. Nós perdemos tempo demais. Ontem veio até uma mensagem falando sobre isso. O tempo que a gente não sabe nem quanto tempo a gente vai permanecer encarnado. A gente perde muito tempo. Quanto tempo eu vou estar encarnado? Eu não sei. Posso daqui a uma hora desencarnar. A vida é muito curta, ela é muito pequena encarnados aqui. A gente tem que aproveitar mais isso, esse momento daqui, porque depois a gente, naturalmente, a gente se arrepende disso. E aí não tem mais como resolver essa situação. Então o sono, gente, repara, é esse momento, ele é complexo, por quê? Porque ele está envolvido com uma série de questões nossas, que vêm de vidas passadas e que também vêm da vida atual. Vêm de vidas passadas no momento que eu trago as minhas angústias, que eu trago os meus sofrimentos, que eu trago os meus medos, as minhas ansiedades para a vida atual. E isso reflete sobre o meu momento de relaxamento, sobre a minha compreensão desse mundo em que eu estou vivendo. E agregado ao que eu crio, que a gente cria um bocado de coisa, né? Como cria? Nossa Senhora, é tanta coisa, né? É tanta minhoca na cabeça que eu vou te contar uma coisa. Nossa, é uma fábrica de problema, de perturbação. Com certeza. Uma das coisas que nós podemos exercitar diariamente, é isso que ela falou. A gente tem coisas que não tem por que você ficar sofrendo naquele dia que não vai mudar. Então durma.
Tipo assim, vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar nada. Agora eu ficar pensando nisso, então deixa para amanhã. Isso empurra mesmo, porque não adianta naquele momento você ficar se martirizando com uma situação para o seu sono. A outra é a gente ter uma coisa muito importante, que é a oração. A oração, ela é fundamental antes de nós dormirmos. Por quê? É o momento em que nós entramos em contato com a espiritualidade superior. Nós podemos fazer essa ligação. Nós podemos estar ao lado do nosso guia espiritual, de outros espíritos que gostam de nós, e podemos fazer o quê? Esse encontro. Porque para eu encontrá-los, eu preciso o quê? Sintonizar com eles. E para isso, é a oração, que é o mecanismo para que isso aconteça. Uma oração simples, de coração, antes de adormecer. Com certeza, isso já vai dar um grande passo para que a gente consiga ter uma qualidade de sono melhor. Que à medida que eu vou fazendo isso diariamente, eu crio uma corrente dentro do meu cérebro e a vibração, ela vai crescendo gradativamente dentro da minha mente. E aí eu vou expandindo isso no meu mental e vou tendo uma conexão mais firme com a espiritualidade. Porque nós, através da oração, vamos criando um laço mais forte. Se eu não oro, o meu laço fica muito frágil, muito tênue. Se eu oro diariamente, crio essa disciplina, aquele laço ele vai ficando mais firme, mais grosso. E com isso eu vou estabelecendo melhor caminho para mim, não só no sono, porque aí eu sonho, e aí eu sou intuído, consigo ter as lembranças daquela intuição que vão me ajudar no outro dia, que vão colaborar com as minhas decisões no outro dia, vão colaborar com o meu comportamento no outro dia e vão me ajudar a atravessar, às vezes, uma fase mais difícil que eu esteja naquele momento da minha existência. Tá? Eu vou terminar e nós vamos fazer agora um outro momento também de relaxamento para que a gente possa aproveitar esse momento para o nosso sono. Já está relaxado? Se alguém dormiu, eu acordo, porque não temos cama para todos. Muito bem, meus irmãos. Da mesma forma, vamos fechar os olhos, respirar profundamente e a partir deste momento, todos os sons que vierem do mundo exterior serão um estímulo para que cada um de nós mergulhe mais profundamente no estágio de relaxamento. Relaxe, relaxe, relaxe profundamente. Deixe que a sua mente se esvazie completamente. Deixe que a sua mente acalme-se, tranquilize-se, pacifique-se. O som da chuva levará o seu corpo a um estado de profundo relaxamento e de tranquilidade. A sua respiração se acalma, o seu coração se tranquiliza e o seu corpo relaxa. Relaxe a sua cabeça, os seus olhos, as suas orelhas e o nariz. Relaxe o seu rosto. Relaxe a sua língua, seus lábios, seu queixo. Acalme-se. Relaxe o pescoço e os ombros. Uma onda de tranquilidade percorre o seu corpo da cabeça aos pés, relaxando
profundamente. Relaxe os braços e as mãos. Relaxe o seu coração. Acalme-o, tranquilize-o. Relaxe os pulmões. Relaxe o seu abdômen, fígado, vesícula, intestinos, baço, pâncreas, rins, órgãos genitais. Relaxe. Relaxe suas coxas, joelhos e pernas e também os pés. Respire calma e tranquilamente. Sua mente se asserena profundamente. Quando eu contar até 3, você entrará em um estágio mais profundo de relaxamento. 1, calma. 2, calma. 3, você se encontra em um estágio mais profundo de relaxamento, onde todos os sons do mundo exterior são um estímulo para que você relaxe profundamente. Calmo, tranquilo, sereno, em paz. Ao seu lado agora, um tapete mágico para ao seu lado. Você sobe em cima dele e ele voa, voa, voa. E você passa por uma região de mata, de flores, de rios e uma bela cachoeira. O tapete te dirige até uma montanha. Ele para nesta montanha, você desce e lá existe um velho sábio. Esse velho sábio se dirige a você e você vai formular uma pergunta para ele do seu íntimo. Ele te entrega então um presente. Estenda sua mão e receba esse presente desse velho sábio. Ele sorri e você se despede dele, sabendo que a qualquer momento que você precisar desse velho sábio, ele estará pronto para te auxiliar. Você retorna para o tapete, ele sobe, voa, voa, voa e retorna para esta sala. Você guardou bem guardado este presente em seu coração. Lenta e gradativamente, você começa a respirar. Respire profundamente. Solte o ar. Respire. Solte o ar. Respire. Solte o ar. Lenta e gradativamente, movimente os seus dedos dos pés,
agora os pés, as pernas e as coxas, o quadril, o abdômen e o tórax. Movimente os dedos das mãos, os braços e os ombros. Movimente o pescoço. Espreguice e boceje. Lenta e gradativamente, vá abrindo os seus olhos, entrando em contato com o momento presente, aqui e agora, vendo, ouvindo, sentindo. Abra os olhos. Isso. Vá vendo, ouvindo, sentindo. Abra os olhos. Isso. Respire fundo. Isso. Respira. Abre os olhos. Isso. Volta. Olha para a claridade. Ouça os sons. Sinta, sentado na cadeira, os pés tocando o chão, o contato do corpo com a cadeira. Espreguice. Respire profundamente. E vá voltando para aqui e para agora. Todo mundo de volta? Voltou? Bem? Ok, meus irmãos. Que possamos ter uma noite de um sono tranquilo e calmo. E que possamos ter um despertar feliz e contente. E que possamos aproveitar esta existência para tudo que precisamos fazer aqui. Uma boa noite para todos.